Oi, 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 galerinha! Vamos mais um dia de estudo por aqui. Mais uma aula de refração da luz. Continuando o nosso capítulo 20. Hoje vamos falar sobre as lentes esféricas. E como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem, tá? E que sigamos nosso caminho aí firmes e fortes. Mais uma semaninha de estudos. Gente, vamos falar de lentes. Quando a gente fala de lentes, né, que são objetos aí, existem vários que vocês conhecem. Por exemplo, as lupas, as lunetas, o microscópio, os próprios óculos de grau são exemplos de lentes, tá? As lentes nada mais são do que objetos que possuem dois dióptros planos, que a gente viu o que é um dióptro, né, na semana passada. E um dos seus lados é esférico. Então, olha só, como é que a gente classifica, tá? Como é que a gente classifica uma lente? Eu não fiz essa aula no quadro, gente, porque tem muito desenho e a Sora não tem lentes, os objetos mesmo, para estar mostrando para vocês. Então, eu estou aproveitando aqui o próprio material de vocês com as representações, tá? Olha só. Aqui a gente tem diversos tipos, eu vou começar a mostrar para vocês, ó, quando que a lente é classificada como côncava e quando que a lente é classificada como convexa. Então, a gente vai relembrar muita coisa dos espelhos, quando a gente estudou lá na reflexão, os espelhos esféricos, né? A gente vai relembrar muita coisa e segue os mesmos conceitos, as mesmas ideias. A diferença é que aqui a luz passa, né? Lá a luz refletia e voltava, aqui a luz passa. Então, veja bem, essa parte azulzinha aqui, ó, é uma lente, certo? Um lado dessa lente, ó, é côncavo, tá vendo? Eles cortaram aqui, ó, esse lado ficou côncavo, esse lado ficou plano. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, que esse lado aqui é côncavo, mas o outro lado, quem enxerga pelo outro lado, tá vendo o olhinho do observador? Do outro lado ela é convexa. Então, as lentes, elas recebem uma classificação específica. Elas têm os nomes relacionados aos lados, então, a esses lados, né, a essas extremidades dessas lentes. Então, olha só, aqui a gente tem, basicamente, a gente separa essas lentes em duas classificações que a gente chama de as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas ou bordas espessas. Quando a gente fala de bordas finas, a gente sempre remete a uma classificação de lentes com pelo menos um lado convexo, tá? Pelo menos um lado convexo. Então, olha só, veja bem, aqui sempre o corte da lente é essa parte azulzinha, ó, tá vendo? Então, essa parte azulzinha é a parte que foi cortada e esse aqui é o formato da lente. Então, imaginem que, ó, esse lado aqui é convexo e esse lado aqui também é convexo. Então, ela é classificada como biconvexa. É uma lente biconvexa, ou seja, os dois lados são convexos. Ó. Essa daqui, um lado é plano e o outro lado é convexo. Ó. Então, ela é chamada de plano convexo. Se vocês perguntarem como que eles classificaram esses nomes, sempre é em relação ao raio, tá? Sempre em relação ao raio. Porque aqui, ó, eu tenho dois raios, um pequeno e um maior, mas como os dois lados são convexos, eu chamo de biconvexo ou biconvexa. Aqui, por que não é convexa plano ao invés de plano convexa? Porque ele se baseia no raio, tá? No raio. Olha só, a circunferência, né? O círculo no qual foi cortada essa lente, ó. Então, esse raio aqui, ó, é o R1, é chamado de R1.
Esse lado, como é um lado plano, o raio dela é infinito, ó. Então, eles sempre consideram o raio maior como o primeiro nome da lente, por isso plano convexa. Aqui, ela é côncava convexa. Por que que o côncava vem primeiro? Porque, veja bem, se vocês pegarem um lado côncavo, ó, e olharem o tamanho do raio, o R1 é maior do que o raio 2, que é o raio, ó, o raio é relacionado ao outro lado, que é o lado convexo, tá vendo? Então, o raio 2 é menor que o raio 1. E, gente, bordas finas pelo seguinte, ó, se vocês analisarem as pontinhas dessa lente, ó, pontinha de cima, pontinha de baixo, a pontinha de cima, a pontinha de baixo, tá vendo que ela tem as bordinhas finas? Ou seja, ela tem esse formato, né? Ela tem esse formato, ó. Então, se um lado tá paralelo, ó, a pontinha é fininha. Agora, se um é côncavo, o outro é convexo, também a pontinha vai ser fininha, tá? A borda. Ela é gordinha no meio e fininha nas pontas. Ao contrário aqui das bordas espessas, ó, que olha a parte azul, ela é fininha no meio e larga nas pontas, ó. Ela faz isso aqui, né? Ela abre, ó. Então, como ela é larga aqui, ó, a gente diz grossa, ou borda espessa ou borda grossa, tá vendo, ó? No meio ela é mais estreitinha, ela é mais fininha do que nas pontas, por isso ela tem essa classificação. E da mesma forma, como nas convexas, as côncavas também elas são classificadas, denominadas conforme o raio relativos aos lados, ó. Então, esse lado aqui ele é côncavo, o outro lado também é côncavo, então ela é bicôncava. Esse lado aqui é côncavo, mas o outro lado é plano, ó, tá vendo? Então, o plano ele sempre vai ter um raio maior, sempre vai ter um raio maior do que a circunferência, qualquer circunferência, né? Então, como o R2 aqui é maior, ele é plano côncava. E aqui a gente tem uma situação, ó, onde a gente tem um lado côncavo e o outro lado convexo. Então, qual é o maior? É o convexo, tá? Ó, o de fora é maior do que o de dentro, então por isso convexa côncava. Hoje vai ser uma aula mais introdutória sobre as lentes, as classificações, as características. Por quê? Porque é preciso entender bem essa questão, como é que se comportam as lentes, como é que se formam os raios de luz, tá? Para depois a gente entrar mais na parte das construção das imagens, né, os cálculos, enfim. E aqui tem o comportamento, ó. A gente precisa entender como é que a gente denomina se uma lente ela é convergente ou ela é divergente. Então aqui a gente pega uma situação, a gente pega aqui uma lente, ó, que ela é plana de um lado e convexa, ó, ela é plano-convexa, tá? Duas situações. O que muda de uma para outra aqui, ó? O índice de refração. Deixa a Sora aumentar aqui um pouquinho. Ó, o índice de refração. Então, o que vai mudar? Tá vendo que aqui, ó, ele sai de um índice menor, entra no índice maior, sai do índice maior, volta para o índice menor. A gente viu toda essa questão de índice de refração, que quando eu estou num meio mais refringente para um meio menos refringente, eu me afasto da normal, lembra disso? Então, aqui, ó, ele está num meio mais refringente, que é a lente, ele sai para um meio menos refringente, que é o ar. Na maioria das vezes, 99,9% dos casos, é o ar. Olha só, a normal, gente, a reta normal, vocês lembram que é a reta perpendicular ao plano. E no caso de uma esfera, de um círculo, sempre vai ser, a normal vai passar pelo centro dessa circunferência. Sempre vai passar pelo centro. Então, ó, se esse raio de luz está aqui, ó, eu tenho que ver
aonde está a minha normal em relação ao centro dessa circunferência e analisar como vai ser o comportamento desse raio em relação à normal. Então, se a normal está aqui, ó, ele vai se afastar da normal. Se ele se afasta da normal, olha para onde vai o raio de luz. Da mesma forma, o outro raio, ó, que bate aqui, ele vai se afastar da normal. O que, que vai acontecer? Eles vão se encontrar, eles vão divergir, ó, tá? Eles vão, pensa assim, eles vão para o centro. Eles não vão para fora, eles vão para dentro. Então, quando eu saio de um meio mais refringente para um meio menos refringente, as lentes, tá, de pontas, as lentes de bordas finas convergem. Sempre do mais para o menos. Ah, e se for ao contrário, do menos para o mais? Se for um meio menos refringente para o mais refringente, aí elas vão convergir. Ó, por quê? Porque elas vão se aproximar da normal, elas vão se afastar, ó, tá vendo? Uma da outra. Então, a gente diz que elas convergem. Bom, isso aqui nas lentes de bordas finas. Vamos ver o que, que acontece com as lentes de bordas espessas ou bordas grossas. Ó. Vamos analisar a primeira situação de um meio mais refringente para um meio menos refringente, que é o mais comum de acontecer. Então, eu pego um raio de luz, olha o que, que acontece. A mesma ideia, gente, da reta normal, porém aqui a reta normal, o centro da esfera, o centro da... Aqui o centro da circunferência está aqui, ó. Então, a normal, ó, tá vendo? Então, o raio de luz bateu aqui, e o que, que vai acontecer quando ele passa de um meio maior para um meio menor, de índice menor? Ah, ele se afasta da normal, tá vendo? O mesmo acontece aqui do outro lado, ó. Então, elas são divergentes. Ah, mas se o meio for menos, se a lente for de um meio menos refringente do que um meio que está fora da lente, se ela passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, aí sim elas vão ser convergentes. Mas isso é muito difícil de acontecer. A gente sempre associa, tá? Quase, na maioria dos casos, como as lentes elas estão inseridas no ar, sempre vai passar da lente para o ar, a gente sempre associa as lentes de bordas finas como lentes convergentes e as lentes de bordas espessas como lentes divergentes, tá? Então, na maioria das vezes, se acontecer de mudar o índice de refração, se for do menos para o mais, aí é só inverter a situação, tá? Aí as de bordas grossas vão convergir e as demais vão divergir. Certo, gente? Aí, olha só. Aqui, uma coisa que vocês têm que notar é que é muito parecido com o estudo dos espelhos. Quando a gente estuda as lentes esféricas, é muito parecido com o estudo dos espelhos, que a gente viu lá na reflexão da luz. Porém, lá, a luz refletia, né? Batia e voltava. Aqui ela passa. Então, uma coisa que a gente tem que perceber, ó, e prestar muita atenção, é o seguinte. Ó, aqui está a representação, ó, das lentes convergentes e divergentes, tá vendo? Ó. Essa flechinha aqui, ó, é sempre relacionado às pontas finas, ó, as bordas finas. Esta flechinha aqui, ó, tá vendo que ela tá virada, ó, tá para baixo e essa aqui tá para cima? Essa aqui representa as bordas grossas. Ó como é que é a representação, tá? E aí uma coisa que é muito, muito, muito importante é a questão dos raios, como eles... aqui tem uma... Deixa a Sora mostrar aqui, deixa eu ver se é na próxima página que tem a nomenclatura desses elementos. Ó, aqui, ó, para vocês entenderem, a nomenclatura desses elementos, tá? Não muda muita coisa lá dos espelhos. Então, a gente tem o centro da lente, ó, o eixo, aqui é o eixo principal, tá?
o centro, a gente chama centro óptico da lente, a gente chama foco objeto e foco imagem, então FO e FI. Lá nos espelhos a gente tinha só um lado, lembra? A gente tinha só um lado, que era o vértice, o foco e o centro de curvatura, né? Então, aqui a gente tem o foco imagem e o foco objeto, e a gente tem o anteprincipal objeto e o anteprincipal imagem, que na verdade é quase que faz o papel lá do centro de curvatura, como se fosse, porque ele é duas vezes o foco. Então, o foco é a metade do meu anteprincipal. É a mesma relação, ó. O meu anteprincipal é duas vezes o F, tá vendo? Então, essa distância é a mesma distância, ó, do O até o foco é do foco até o A, é a mesma distância. Então, basicamente a mesma coisa, só muda as letrinhas. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, o comportamento dos raios de luz, tá? Porque vocês lembram que lá nos espelhos, os espelhos côncavos, como eles eram viradinhos assim, né? Acontecia que o foco, ele ficava sempre do mesmo lado do espelho. Ele era um foco positivo, né? Mas quando o espelho era convexo, lembra o espelho convexo, o foco ficava do outro lado, ou seja, o foco era negativo. Então a gente tinha que considerar o foco negativo, né? E a posição da imagem, né, como era uma imagem virtual também. Mas aqui a gente tem que considerar o foco objeto e o foco imagem. Olha só, na convergente, veja o que acontece. O raio de luz que chega paralelo e sai pelo foco, tá vendo? Gente, os raios notáveis são os mesmos. Lembram dos raios notáveis lá dos espelhos? Os raios notáveis são os mesmos. Entra paralelo e sai pelo foco, entra pelo foco e sai paralelo. Aí quando ele dizia entra pelo vértice e sai pelo vértice formando o mesmo ângulo, aqui vai mudar algumas coisinhas. E quando ele entra pelo centro aqui, ó, pelo centro óptico, que é o O, ele segue reto. Ao invés dele quebrar e voltar formando o mesmo ângulo, no caso dos espelhos, ele segue reto, tá? Então, segue a mesma ideia. Só que aqui a gente tem que pensar o seguinte, o raio que chega, ele chega através do objeto. O raio que sai, ele sai através do foco imagem. Então, sempre o que chega está relacionado ao objeto e ao raio que sai está relacionado à imagem. Então, veja bem, aqui o raio, ó, todos esses raios que entraram paralelo saíram pelo foco, ó. O foco imagem, tá vendo? O foco imagem. Agora, no divergente, tem que pensar o seguinte. Chegou paralelo, ó, chegou paralelo e sai pelo foco. Mas o foco imagem agora tá aqui, ó. Não tá lá. Por quê? Porque ele é divergente. A gente tem que pensar o seguinte, lá nos espelhos, quando a gente falava de convexo, o meu foco era negativo. Aqui, ele não é negativo, mas ele é inverso. Ele é o inverso. Então, aonde está o foco objeto lá na convergente, vai estar o foco imagem aqui na divergente. Eles trocaram de lugar. Pensa assim, tá? Tá invertido. O eixo principal é como se a gente invertesse, ó, como a gente girasse o eixo principal. Então, quando esse raio de luz vai sair pelo foco, ele não vai sair pelo foco aqui, ó, porque aqui é o foco objeto. Ele vai sair, ó, através do prolongamento, a gente faz o prolongamento, olha o pontilhado aqui, ó. E ele vai sair conforme o prolongamento aqui nesse foco imagem. Porque sempre o que sai é em relação à imagem. Sempre o que sai é em relação à imagem. A senhora quer mostrar todos os 4 casos para vocês. O primeiro caso, então, foi o que eu falei, entra paralelo e sai pelo foco. Ó, entra paralelo e sai pelo foco, né?
aqui na divergente, ó, ele vai para cima com o prolongamento do raio de luz. O outro caso é, pelo princípio da reversibilidade, o contrário é válido também, tá? Então, se ele entra paralelo e sai pelo foco, ele vai entrar pelo foco, ó, entra pelo foco, sai paralelo, aqui na convergente. Ah, e como seria na divergente se o FO, que é o foco do objeto, está do outro lado? Faz o prolongamento do raio de luz, ó. Então, faz o prolongamento, ele bate aqui, ele vem lá de baixo, ó, bate aqui e sai paralelo, como na situação da convergente. Porém, aqui ele vem de cima, né? E aqui ele vem de baixo, ó, tá vendo? E qual seria o terceiro caso? A gente tem 4 casos também, como nos espelhos. O terceiro caso é quando passa pelo centro óptico. Quando ele passa pelo centro óptico, ele atravessa a lente. Olha aqui, lembra que no espelho, quando ele batia no vértice, ele voltava formando o mesmo ângulo? Aqui ele bate e segue em frente, ele não volta. Então, ele segue reto, ó, não muda, tá? Então, na divergente também, ó, é a única situação que eles são iguais, ó, não muda, ó. As duas situações. Ele passa pelo centro óptico e segue caminho adiante. E o último caso seria quando ele entra, ele incide pelo antiprincipal. Então, na situação da convergência, ó, ele entra pelo antiprincipal e sai pelo antiprincipal, tá? Ó, a O e a I. Ah, e como seria na divergente, já que eles estão invertidos? Ó, gente, faz o prolongamento do antiprincipal objeto, ó, e faz o prolongamento do antiprincipal imagem. Olha como eles vão ser diferentes. Um vem de baixo e volta para baixo, o outro vem de cima e volta para cima, tá vendo? Então, são as situações de comportamentos dos raios de luz. É bem importante saber isso. É bem importante e muito importante para que a gente possa avançar depois e fazer a construção das imagens, tá? Daí, nas próximas aulas, a gente vai construir a imagem e fazer os cálculos ali, a parte analítica das lentes, certo? Com a equação de Gauss. Mas, para isso, a gente tem que entender toda essa classificação e esse comportamento dos raios. Certo, galerinha? Então, espero vocês lá na nossa videoconferência para a gente conversar um pouquinho e tirar as dúvidas. Um beijo grande, fiquem com Deus. Estudem, tá? Estudem.